Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos analisando o capítulo 7º, as epístolas, e hoje vamos para mais uma abordagem, mais um vídeo dentro deste capítulo. Bom, no vídeo anterior nós vimos que Paulo estava em Jerusalém e desfrutou um pouco da companhia dos seus amigos que ele conseguiu conquistar nessa cidade. Em especial, reviu Simão Pedro, que já estava velhinho e que sentia-se cansado por conta das lutas ásperas por causa do Evangelho. E depois de recobrar o bom ânimo, refiro-me a Paulo de Tarso, no convívio dos seus velhos amigos, ele decide demandar Antioquia junto dos seus discípulos e ali descansa mais um pouco para recobrar o ânimo junto dos companheiros. E hoje então nós vamos dar continuidade a essa nossa abordagem. Vinham pessoas de todas as cidades das circunvizinhas, desde Antioquia de Pisídia, Bereia, Corinto, Icônio, Colossos, todos ou trazendo notícias ou requerendo ações, decisões por parte do apóstolo dos gentios, que tinha, portanto, uma caminhada extensa e que podia dar melhores conselhos a respeito de como gerenciar da melhor forma possível esses conflitos. E então, Paulo de Tarso, vai dizer Emmanuel, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com o maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. E aqui nós falamos dos amigos verdadeiros que Paulo soube conquistar, ou seja, ele que havia aprendido, embora fosse um coração sincero, a não ter apenas as amizades por conveniência enquanto era doutor de Tarso, mas agora conseguir essas demonstrações legítimas da fraternidade real. E aí Emmanuel vai explicar que nesse afã incansável e incessante, ele conseguiu também arregimentar novos discípulos para Jesus, distribuindo grandes benefícios em todos os recantos iluminados por sua palavra edificante, que também era ilustrada no seu comportamento e, portanto, através de atos. E é interessante porque Paulo jamais buscou nada para si, doando-se abnegadamente nesse serviço de assistência aos outros, esquecia de si mesmo para poder falar do Evangelho de Jesus, exatamente como ele havia intimamente se comprometido. Paulo, de fato, viveu a abnegação. E aí Emmanuel vai dizer que Paulo já estava cansado de tantas lutas, embora conservasse no coração a certeza de perseverar até o fim e de não cultivar desânimo. Emmanuel diz, porque conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. E esse comportamento do apóstolo nos dá também forças para que nós possamos enfrentar as provas muito naturais do nosso processo evolutivo e renovar também, todos os dias, as esperanças para essas lutas redentoras que nós precisamos enfrentar. E então, Paulo, indo a Corinto, mais uma vez volta aquele fenômeno das vozes diretas que costumava ocorrer na igreja cristã nascente. Emmanuel vai dizer, multiplicando as curas maravilhosas, Paulo um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram então na praça pública. E esse ato teve grande repercussão pelas cercanias e mais convertidos à fé cristã. É interessante porque Paulo, em momento algum, embora o orgulho, segundo o próprio apóstolo, fosse ainda muito presente na sua personalidade, mas Paulo em momento algum se vangloriou disso, tendo real consciência
de que aquela era a forma do alto demonstrar a assistência ininterrupta em relação a esse servidor tão fiel. E assim, ele caminhando agora para Éfeso, vai registrar Emmanuel: o tecelão valeu-se do desejo, valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Pelo contrário, ele aproveitava-se dessas circunstâncias para poder falar com mais desassombro do Evangelho, como lhe convinha falar. E aí Emmanuel vai fazer questão de registrar um fato que teve vasta repercussão naqueles dias. Estando em Éfeso, a cidade votava um culto à deusa Diana, ainda essas reminiscências do politeísmo. E por toda a cidade haviam ourives dedicados a fazer pequenas imagens dessa deusa, e aquilo estava sendo vendido com grande profusão. E Paulo, falando do Evangelho de Jesus e do culto ao Deus único, de certa forma desarticulou esse processo, né? E as pessoas não estavam mais querendo comprar esses artifícios em relação às imagens da deusa. E isso provocou a insatisfação desses ourives, em especial por um cabeça que era um artífice de nome Demétrio. Então Demétrio, junto com os outros artesãos, decidiram espalhar boatos com respeito a Paulo, que Paulo destruiria o templo de Diana e provocaria a queima dos objetos do culto, sendo que em momento algum ele foi desrespeitoso. E aí nós vemos o quanto que uma calúnia bem urdida pode ser capaz para levantar um motim, um pouco de fermento, um levido da massa toda. As pessoas então se revoltaram contra o apóstolo, e no local onde ele iria fazer as pregações, né, onde ele costumava fazer as pregações, as pessoas se acercaram desse teatro. E, na verdade, Paulo não estava no local neste momento. Quem estava foi Gaio e Aristarco, e eles, sob fortes gritos, imprecações e gestos ameaçadores, vai dizer Emmanuel, avançou a multidão em furiosa grita e prenderam Gaio e Aristarco. Depois, percebendo que Paulo não estava ali, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Ali chegando, quebraram tudo e levaram Áquila e Prisca presos. E aí Emmanuel vai dizer que Paulo estava, na verdade, recolhido à residência de um amigo, e quando ficou sabendo de todo esse desastre, dessa noite dolorosa que ficaria inesquecível em sua vida, ele ficou profundamente arrasado e chorou. Porque, vai dizer Emmanuel, como tudo isso me contrista. Áquila e Prisca têm sido os meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles, devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, eu não julgo razoável que sofram por minha causa. E então João acertadamente disse: estão sofrendo pela causa que é do Cristo. E é interessante porque aqui não é que Paulo tenha tido uma recaída e vangloriava-se daquilo. Pelo contrário, ele se sentia bastante contristado. Mas eu penso particularmente que ele se lembrava aqui da época do deserto, quando nas confidências Áquila e Prisca falaram sobre a perseguição e até a morte de parentes por conta da perseguição que o próprio Paulo, na época Saulo, encetou. Então ele sentia, né, essa dívida de gratidão, né, essa dívida impagável que ele tinha em relação a muitos cristãos, em especial Áquila e Prisca, que sempre receberam com tanto amor e afabilidade. E depois de muito tempo ele murmurou: estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. E João, de certa forma, naquele colóquio tentando dissolver aquelas impressões mais amargas, mas Paulo acaba concluindo. E aí eu vou ler esse trecho irretorquível, né, que Emmanuel anota. Eu nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo,
na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Muitos séculos de serviço não dariam para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. Sempre saí das cidades pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez, mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. É interessante porque Paulo sabia que ele precisava enfrentar todas aquelas lutas sozinho. Os companheiros nem sempre estavam ali ao seu lado. Não que deserdassem, mas é interessante como a gente, na figura de Paulo, percebe que muitas vezes as nossas lutas são individuais e intransferíveis. Mesmo nós contando com a colaboração daqueles que partilham conosco, que se solidarizam com a nossa marcha, nós às vezes temos lutas internas que são inconfessáveis, que são invisíveis ao outro. E cumpre aqui a nossa coragem e resolução para enfrentá-las. E Paulo havia compreendido o não recalcitrar mais contra os aguilhões. Essa resignação como obstinação pacífica, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, resignação como consentimento do coração. E Paulo nos dá esses subsídios para que nós também tenhamos essa obstinação pacífica nas nossas próprias lutas. Os apóstolos e até mesmo Paulo, eles não foram privilegiados da sorte, então nós também não somos. E aí João vai dizer algo que Emmanuel faz questão de anotar, que é profundamente belo. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes nós necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Então cumpre a gente refletir que o reino de Deus, ele precisa do nosso concurso, dos nossos recursos no nosso mundo íntimo e, sobretudo, precisa da nossa boa vontade para passar pela porta estreita todos os dias. E então Paulo decide findar a sua tarefa no Oriente e fala para João do seu plano. Tenho a esperança de pregar o Evangelho do Reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Mas, Emmanuel vai registrar, o apóstolo estava profundamente abatido. As lutas acerbas, a profunda desolação, as noites sem dormir, mesmo com tantas provas de inequívoco carinho daqueles que estavam ali junto com ele, ele pareceu extremamente debilitado, triste. Não obstante, a sua fé inabalável, que lhe nutria o coração e transbordava dos lábios. E então, voltou a Filipos, e ali teve um reencontro maravilhoso. Lucas, que ao vê-lo bastante abatido, ficou preocupado. E é interessante a caridade de Paulo. Paulo, percebendo a preocupação do amigo, tenta desfazer aquela má impressão. Lucas também, de forma análoga, tenta dissimular que não estava profundamente impactado por ver Paulo naquelas condições. Emmanuel vai dizer, magríssimo, rosto pálido, olhos encovados, o ex-rabino dava a impressão de profunda miséria orgânica. O médico, Lucas, no entanto, fez o possível para ocultar as suas dolorosas conjecturas. Então a gente vê que o evangelho vivido na sua prática, ele não se dá a pão de ló. Não se dá sem o enfrentamento das nossas sombras e sem a tolerância em relação a esse defrontamento das sombras do outro. Mas nós precisamos, cada qual com as suas lutas e com os seus desafios, enfrentar com esse ânimo inquebrantável. Reunir forças no nosso interior para vencer os nossos medos e os nossos conflitos. Cada qual precisa carregar as suas próprias cruzes. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.